Vamos lá, já estamos ao vivo. Só confirmando aqui. Quem puder no chat aí confirmar para a gente se já está ao vivo. Estão escutando bem, pessoal? Boa tarde, tarde ensolarada em São Paulo, para quem é de São Paulo. É isso aí. Algumas pessoas já confirmaram aqui. Então, boa tarde oficialmente a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse webinar, que é um webinar que a gente vai falar sobre as demandas de LGPD, mas sempre pensando na parte de infraestrutura, como a gente pode automatizar alguns processos, né? E aqui é aquela promessa que a gente fez, a gente vai falar menos juridiquês, né? Que a maioria das apresentações que a gente tem visto é sobre a lei, né? Explicando como vai funcionar a lei, mas a gente tem visto muito poucas apresentações, muito poucos bate-papos, né? Falando sobre aplicações práticas para nós que somos de TI. Então, já para me apresentar, eu sou Alan Galeiro, para quem não me conhece, a maioria das pessoas que estão participando aqui são meus convidados, eu convidei vocês através do LinkedIn e através também de e-mail dos nossos contatos e as comunidades que nós participamos. E eu quero apresentar aqui também o Fábio Varrico, que é CEO da Sensor IT. Tudo bom, Fábio, fala um pessoal? pouquinho, cumprimento pessoal. Bom, é um prazer, obrigado aí, Alan, pelo convite. É um privilégio estarmos debatendo um tema tão importante e relevante. Eu até brinco, né? Tirando o caso Neymar, que é o mais famoso na atualidade, a Lei de Proteção de Dados está na mesa de todos os executivos. Exato. Hoje já fiz mais de 4 reuniões só hoje falando do tema, né? Então é um prazer. Durante aí esse webinário nós vamos falar um pouquinho como que nós podemos contribuir, passar dicas para vocês. E vai ser muito bom escutá-los também, o que vocês têm aí de dúvidas, para que a gente possa aí poder colaborar também. Exato. Então a nossa ideia é ser bem prático, tá? Falar de algumas aplicações práticas para vocês colocarem no dia a dia. Aqui a gente já se apresentou, né? Já falou quem é cada um. Eu vou passar esse slide. E quais vão ser os temas, né? Como a gente pode mitigar os riscos com fornecedores, que é uma coisa muito importante para a LGPD, como você gerenciar fornecedores de forma prática. Gestão e automatização de vulnerabilidades é muito importante que você faça, né, toda a sua varredura de vulnerabilidades nos seus ambientes de TI, a gente vai explicar por que isso é importante, e também as auditorias em tempo real. Também de forma prática e bem rápida a gente vai apresentar para vocês ao longo dessa apresentação, nessa discussão. Só lembrando que o chat também está aberto, se vocês quiserem a qualquer momento colocar dúvidas, perguntas, alguma discussão, algum assunto que você tenha interesse, a gente vai colocar aqui. Também lembrando que, como a maioria das pessoas, né, que a gente tem conversado são do mercado de saúde, a gente vai falar algumas coisas sobre saúde, né, que é uma preocupação muito grande. Mas que isso aqui, todas as aplicações e controles que a gente vai falar aqui servem para qualquer tipo de vertical, tá? Você pode estar na indústria, você pode ser da área de seguros, bancário. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela na verdade abrange qualquer tipo de empresa. Mas algumas empresas têm uma preocupação maior porque existe um esforço maior de compliance que você precisa aplicar no seu dia a dia. Então, fazendo só um comparativo, né? Por que a gente está falando aqui de healthcare, né? A Verizon sempre faz todos os anos, né, um estudo de vulnerabilidades e ele faz de várias verticais diferentes. E o que me chama bastante atenção é o mercado de healthcare, o mercado de saúde, né? Se vocês forem reparar nesse gráfico aqui, ó, né, nessa linhazinha azul, de 2015 a 2017, o número de brechas de segurança que foram apontados por esse estudo só aumentaram. E se vocês repararem, 50%, a grande maioria das brechas para o mercado de saúde e de healthcare são brechas internas. Então, o mercado de healthcare não é um mercado que aparentemente está tão visado pelo mundo externo, de ataques externos, mas a maioria das brechas acontecem, obviamente, internamente. Por quê? As informações de saúde, elas movimentam também muita curiosidade das pessoas, questões políticas, né? A gente vê aí no nosso país várias informações de prontuários médicos sendo vazadas, né? Então isso acontece muito no mercado interno. E infelizmente, nessas informações, elas sempre vão para o mercado negro e para vendas, né? São dados sensíveis, né? Então toda vez que nós falamos deste mercado, nós estamos falando de dados sensíveis de pacientes, informações que estão aí suscetíveis a possíveis invasões, ataques ou informações privilegiadas que acabam expondo aí o paciente. Isso gera um risco tanto para a imagem quanto agora com a própria Lei de Proteção de Dados, né? Então, nós temos inclusive sendo muito demandado para o mercado que hoje vê como necessidade melhorar e aprimorar todos os seus processos de tecnologia
para estar aderente aí às melhores práticas. Exatamente. E a gente também tomou como premissa para essa reunião, para essa apresentação, não passar muito tempo falando sobre o que é a LGPD, porque já tem muito material na internet explicando como funciona, os conceitos já estão sendo muito difundidos aí em vários webinários que vocês podem assistir, mas se alguém sentir falta e quiser entender um pouco mais de detalhes, aquilo que a gente também souber e puder responder para vocês durante essa apresentação, também coloca no chat. A gente tenta ir respondendo para vocês durante esse decorrer. Mas só para contextualizar, a LGPD vale para qualquer tipo de empresa, desde a empresa micro e pequena até grandes empresas. O que faz a diferença é se você usa o dado, né, o dado pessoal, de forma, comercializa de alguma forma informações através desses dados. Se você não comercializa, você não está dentro da lei, né? Você não estaria suscetível a essa lei. Até aproveitando, dar boa tarde aí às pessoas que estão entrando agora. Muitos pediram o link, estavam aí no trânsito. Então as pessoas vêm entrando aí. Queria agradecer a presença de todos vocês. Então é um tema bastante pertinente aí para a atualidade, né? Então vamos lá. Falando então de healthcare, essa é a comparação que a gente tem, né? O healthcare, a partir dos anos aí, vem aumentando o número de brechas e vazamentos de informação, tanto que na Europa os maiores casos são relacionados também ao mercado de saúde. E um comparativo que a gente tem é no mercado financeiro. O mercado financeiro há anos vem evoluindo e tendo muitos, né, muitos investimentos, até porque eles sofrem com compliance, né, eles são muito mais regulados em relação à segurança. Então, se vocês repararem, existe uma queda, né, em comparação ao healthcare, que o mercado financeiro ele é muito mais maduro em relação a segurança da informação, a brechas de segurança. Então aqui é um comparativo que vocês podem já começar a pensar, né? Como que vai se comportar o mercado de saúde, sendo que nós temos 24 meses aí para que a Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor. Ela foi promulgada no ano passado, em setembro, agosto de 2018, e a gente já está aí esperando ela para agosto de 2020, né? Já entrando em produção. Agora, não sei se todas as empresas, não sei se a empresa de vocês já está preparada, mas nosso intuito aqui é dar alguns insights técnicos que vocês possam já colocar em prática para ontem, tá? Então, essa é a comparação entre os dois mercados. Então, a gente vê aí algumas notícias no mercado de vazamento de informações, né? A gente vê aí o banco de dados aí de prontuários médicos do SUS foi vazado, depois o SUS entrou, né, dizendo que era uma fake news, dizendo que esses mais de 2 milhões de dados não haviam sido, né, expostos, mas uma reunião, numa apresentação que teve aí da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, num teste, né, um dos diretores deu o nome da avó dele lá para ser para passar, né, por esse teste. A avó dele está morta há 20 anos e o pessoal conseguiu extrair esses dados durante essa apresentação. Então mostra aí que a gente tem uma vulnerabilidade, principalmente uma vulnerabilidade humana, né? Como é que você vai controlar o acesso de um médico que tem acesso a um prontuário médico e pode transferir isso via WhatsApp para outros médicos ou para quem ele bem entenda? E isso aconteceu até no caso da esposa do Lula, né, que faleceu, da Marisa, vazou os dados, o prontuário médico dela, né, e aconteceu tudo com informações internas dos hospitais que ela estava. E até por coincidência, hoje eu estava numa reunião com um cliente que trabalha com seguro nessa vertical, né? Então hoje a informação está muito sensível. Então quando você tem aí qualquer tipo de diagnóstico, você está numa viagem, por exemplo, essa informação ela acaba trafegando por e-mail, por WhatsApp, e muitas vezes o receptor dessa informação ele não está, às vezes, capacitado em saber como lidar com uma informação sensível. Então, às vezes, de um Ctrl-C, Ctrl-V acaba comprometendo toda uma estratégia que a empresa traçou para a parte da lei de proteção de dados. A conscientização ela tem que permear para a empresa como um todo, né? Exatamente, não é só um trabalho de TI, nem de marketing, mas é um trabalho de toda a empresa. E se você reparar, né, nas empresas que correlacionam informações, que trocam informações no Brasil, né, o Threat Information Sharing do Brasil, que tem as maiores empresas que trocam informações, aqui tem empresas de tecnologia, tem bancos,
que compartilham entre si informações de segurança, informações sobre brechas para que eles se protejam. E o mais curioso, né, e para a gente pensar novamente por que não tem nenhuma empresa de saúde aqui nesse meio, né? Porque as empresas de saúde, principalmente as operadoras, né, que fazem parte às vezes de um mesmo grupo, por que elas não estão trocando essas informações? Isso é uma questão a ser debatida, né? E vocês que são da área médica, começar a fomentar essas conversas e essas trocas de informação. Então, levando o exemplo lá dos bancos, né? Os bancos utilizam, né, algumas resoluções, principalmente a resolução do Bacen, a 4658, e a 4658 fala basicamente, né, de segurança cibernética e a parte de serviços em nuvem e prática, e a parte mais prática que tem primeiro, segurança cibernética. Hoje não adianta mais, quem tem só um sistema de tickets, né, que você vai lá e anota um ticket de incidente, você está no século passado. Hoje, além de você registrar o ticket, você tem que mostrar que você está seguro e você também tem que ter uma capacidade de resposta. É isso que as resoluções e os órgãos regulatórios vão atrás, né? Eles vão buscar na tua empresa. E também como é que você gerencia os seus fornecedores. Quem é que trata o dado, como é que você controla o dado, como é que esse dado trafega aí entre o ecossistema, né, de informações que você troca entre a sua operadora, às vezes uma outra empresa, para que você tenha as informações. Quais são os seus contratos, né? Então, qual é o acordo real que você tem tanto com a empresa, né? Quando você vai tratar um incidente, seja ele de segurança, um incidente até mesmo de tecnologia, e quando você está falando com o seu fornecedor. Então, seja ele de qual dimensão, ou qual a atuação interna, ou até mesmo externa, qual que é essa relação? Porque ele acaba tendo informações confidenciais, dados sensíveis, e como que a gente consegue organizar isso dentro agora de uma lei geral de proteção de dados, né? Exatamente. Então, a gente vai falar desses 3 detalhes aqui. Como é que você mostra que você está seguro, porque é inevitável, não tem bala de prata para quando você sofrer aí um ataque ou quando você tiver um vazamento de dados. O que você vai precisar mostrar, né, para o regulador que eu tenho ferramentas para tornar o meu ambiente seguro e eu tenho um processo de resposta. Eu mitigo, né, esses riscos. Exatamente. Né? Então, se os seus processos não forem maduros e se você não começar agora, você começa já a ter uma dificuldade, provavelmente sofrer com multas, etc. Tá? Então aqui a gente tem aí como é que você demonstra que está seguro, né? Você tem dois processos aí para duas formas, né, de mostrar que está seguro. Você tem o NIST, né, e a ISO 20000, que são frameworks, são programas, né, que vão ajudar você a estruturar um programa de segurança. Não é efetivamente aplicar, mas vai mostrar como você estrutura um programa, como é que você comunica internamente essas informações e como você tem bases de avaliação. Isso é primordial para você ter no seu processo. Se você tiver ferramentas que te ajudem nisso, também é muito importante. E você também tem o CIS, que pouca gente conhece. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje assistindo esse webinário, e a maioria das pessoas no Brasil não conhecem o CIS, né? Que é o Center for Internet Security. O que o Center for Internet Security faz? Ele cria benchmarks, por exemplo, você vai implementar um ambiente Linux, ele te diz quais são os controles Linux necessários para que você esteja com os controles necessários para a segurança da informação. Você vai colocar uma aplicação sua no AWS, ele tem lá controles de AWS, benchmarks, para comparar normas com controles que você pode aplicar no AWS. Então, é uma ferramenta poderosíssima para você já começar a sua implementação de LGPD. Eu duvido que nas últimas apresentações de LGPD que você assistiu, se alguém comentou sobre essas ferramentas. E elas estão à disposição. Basta você entrar no site desses órgãos e baixar essas informações para você começar a trabalhar. Mas não adianta só você ter no papel, né? Você tem que ter mecanismos e ferramentas para que você coloque isso em produção. E um exemplo disso, o CIS lançou agora para o GDPR europeu. E o GDPR europeu é basicamente, né, um pai, né, da LGPD do Brasil. Então basta você fazer a adaptação entre as duas normas e você já começar para ontem a aplicar os controles aí no seu ambiente. E quais são esses controles básicos, né, que o CIS às vezes que o CIS sempre vai aplicar? Ele tem 3 tipos de controles básicos, né? Tem o básico, fundamental e o organizacional. A gente vai ficar só no básico, tá?
Se você implementar só o básico, você já consegue, antes da empresa, né, contratar consultoria e todas essas coisas, você já ter controles básicos na tua rede e no teu ambiente para que você se prepare para isso. O Não. primeiro controle é inventário e controle de hardware. Dificilmente eu encontro, né, nas empresas que a É. gente presta serviço, ou com os colegas de área que a gente conversa, um controle efetivo de inventário. A maioria das pessoas tem lá o seu OCS, seu Spiceworks, uma ferramenta ali que faz um processo Tá. automatizado, mas dificilmente tem um acompanhamento. Inventário e também controle de software, a parte de vulnerabilidade, né? A avaliação contínua de vulnerabilidade. Como é que você faz a avaliação contínua de vulnerabilidade hoje no seu ambiente? Também o controle e a administração de privilégios, como é que você trabalha com o seu Active Directory para controlar privilégios das pessoas que entram na tua rede, quem acessa o seu servidor de arquivos, seu banco de dados, etc. Então, resumindo, esses 6 controles básicos, né, é a pergunta que a gente deixa. Como é que você gerencia o seu inventário hoje? Tá na planilha Excel, como é que você controla isso em caso de mudança? Como é que você gerencia seus fornecedores? Você tem lá uma planilha Excel que você fica gerenciando quanto paga, mas como é que você gerencia o acesso deles ao seu ambiente? Como é que você monitora as vulnerabilidades no seu ambiente? Isso vai ser obrigatório. Como é que você correlaciona eventos? Porque não adianta você ter um inventário, ter também uma análise de vulnerabilidade e não correlacionar Exato. esse evento, né, com o E seu às vezes as ativo de informações informação. descentralizadas, né? Então, às vezes você tem uma Exato. informação, uma em cada sistema, informações descentralizadas, sem um acompanhamento efetivo, então você gera um monte de informação, só que você não tem ação para tomada de decisão, né? Que é o que Exato, aí acaba tendo. você acaba virando o rei do Excel, né? É, Você tem um Excel para cada coisa, um Excel não fala com o outro, aí você fica um gestor de TI que só trabalha com Outlook e Excel na sua vida, é, né? Então o que a gente quer é tirar a gente brinca aqui de monkey job, todo esse trabalho sim, manual para fazer algo para que você possa ter foco no negócio. Isso é um mantra e sim, um buzzword que todo mundo fica repetindo toda hora, mas de forma prática, principalmente o mercado de saúde, é muito difícil você ter uma equipe que entenda do negócio. O negócio é muito complexo. sim, E se você perder muito tempo com infraestrutura, dificulta. Também como você realiza as auditorias internas, muita gente que a gente conhece não consegue nem fazer auditoria interna, porque o número sim. de demandas de projetos, de incidentes é tão grande que eles não conseguem fazer isso. E como é o seu processo de monitoramento dos seus ambientes críticos. Você tem lá um Nagios, uma ferramenta para monitorar o seu ambiente, mas o que você faz com isso depois? Como é que você abre um chamado, um incidente relacionado a Sim. isso? Então agora a gente vai entrar na parte mais prática, eu vou liberar aqui para o Fábio agora apresentar algumas informações de ferramentas que você pode usar. E depois no final também entro aqui falando algumas outras ferramentas que você pode colocar no seu dia a dia. Então é contigo, Fábio. Perfeito. Obrigado, Alan. Fica à Excelente vontade aí. explicação. Esse contexto do cenário que não vale a pena só para a saúde, né? Então, eu tenho participado de grandes workshops, feito palestra em vários lugares, inclusive agora fomos convidados para estar indo para fora do país, falar exatamente de um tema que é extremamente pertinente, né? Como que nós conseguimos automatizar e mitigar risco frente a um cenário que hoje, para muitas empresas, virou caos. Eu costumo até dizer, olha, eu estava numa reunião hoje, a pessoa veio falar comigo da Lei de Proteção de Dados. Aí eu fui olhar e falei assim, tá bom, mas como que você controla incidentes básicos hoje do dia a dia? Ela falou assim, não, mas é via e-mail. Mas como que você gerencia hoje a sua disponibilidade? Ah, se cair eu vejo lá que o pessoal começa a gritar. Então começa uma ação por decibéis. Então é quem grita mais acaba sendo atendido. Então é algo que parte de um alinhamento realmente, de uma estratégia tecnológica para chegarmos a um objetivo de segurança. Bom, quem não estava aí no início, eu sou o Fábio Barrique, CEO da Sensor IT. Então é um prazer estar falando com vocês de um tema tão importante. Eu comentei com vocês no início, né, para quem não estava, que tirando o caso Neymar, esse é o caso mais falado, né? Lei de proteção de dados e como fazer, né? Porque hoje você abre qualquer WhatsApp, qualquer grupo, tá falando mais do Neymar hoje do que da própria Lei de proteção de dados. E o tempo está passando e as empresas estão começando a ver que cada vez mais ações precisam serem feitas. Então, o que nós fizemos como uma solução para apoiar as empresas? Nós fomos ao mercado entender essas dores. Então, a maioria das pessoas entrevistadas, 95%, relataram que tem uma preocupação grande perante as normas, porque as empresas não estão aderentes àquilo que, por exemplo, uma 27001, a ISO 20000,
alguns frameworks como o ITIL, e agora com a Lei de Proteção de Dados. Então, são alguns elementos. Até respondendo ao Sávio, nós vamos depois fornecer aí a apresentação para que vocês possam ter todos os dados, tá? Então, se nós entendermos a cadeia de valor de uma empresa, isso é extremamente importante para quem trabalha na área de tecnologia. Muitas vezes TI está atrás de um computador, não está olhando realmente o business, né? Que é o que mais importa. Então, hoje nós temos que entender como tecnologia, como que nós conseguimos suportar o negócio para que ele seja mais estratégico. Tá? Então, nós nos posicionamos como uma atividade de apoio, sustentando todas as esferas. Tá? Então, quando nós falamos hoje de uma estratégia de negócio, seja em qualquer vertical aí do mercado, as empresas elas seguem algumas leis, algumas normas. Então, pegando como caso aqui a SOX, se você estiver analisando, por exemplo, todas essas verticais como relacionamento, ativos financeiros, ativos fixos e toda a parte da informação, nós como Sensor IT nos posicionamos nessa camada para apoiá-los a organizar os processos e vocês estarem mais aderentes às principais normas e auditoria de mercado. Por isso que nós frisamos ali 2 quadrados ali, que é a parte de governança e tecnologia, ajudando vocês a ter um TI mais estratégico, um TI mais alinhado àquilo que o negócio está falando, e abaixo a gestão, para você realmente gerenciar todo esse portfólio de serviços, gerenciar tudo aquilo que está realmente negociado com a empresa, toda a parte de SLA, SLO, tudo aquilo que vocês têm para manter o negócio em pé. Com essa estrutura, com certeza vocês estarão muito mais prontos para a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E uma coisa que nas reuniões que eu faço aí pelo Brasil afora, então, às vezes, o executivo chega para conversar com a gente e fala, não, mas o TI é reativo, não, mas o TI está correndo para cima e para baixo, mas muitas vezes eles não entendem qual que é a dimensão daquilo que tecnologia gerencia. Então, se vocês analisarem no canto inferior à direita, onde tecnologia está posicionado, vocês poderão enxergar que TI ele sustenta e se relaciona os seus fornecedores, TI ele tem que suportar processos de negócio ali à esquerda em verde. Então todo processo de negócio, seja emissão, seja laudo médico, seja pagamento, seja vendas, tudo isso está dentro do guarda-chuva de onde tecnologia tem que sustentar. Mas muitas vezes o executivo, a pessoa que está realmente para tomada de decisão, ou quer apenas tirar um BI para direcionar o seu negócio, ele não está enxergando todos os itens de configuração, que nós chamamos aí um termo mais técnico, que são responsáveis por sustentar o negócio. E é neste ponto que nós entramos com uma plataforma inovadora que vem ganhando muito mercado pelos seus diferenciais e a facilidade que tem para gerar para os executivos e para a área de tecnologia informações para tomada de decisão, mitigando assim riscos e aumentando assim a maior credibilidade da área tecnológica. Um dado bastante importante que vocês podem usar essa pesquisa no ambiente de vocês, nós fizemos uma pesquisa com 110 empresas. E acreditem, pessoal, 45% é a média, isso porque nós retiramos aqueles que não atingiram nem 5% de maturidade. Nós estamos falando de um processo relativamente mais simples, que é o sistema de gestão da tecnologia da informação, onde muitos de nós estamos inseridos. Então, nós percebemos que a maturidade, você pegar o segmento da saúde, um pouco que nós retratamos agora, o Alan explicando muito bem, 44% é a média. Então, hoje, nós como plataforma temos a responsabilidade de elevá-los a uma camada de 79% a 85% de maturidade. Por quê? Porque nós temos uma plataforma inovadora que te ajuda a organizar todos os processos e te eleva em termos de maturidade e redução de custo em tecnologia, né? Como que nós fazemos isso? Eu gosto muito de ir para a prática. Então, a apresentação, o PowerPoint, ele pode te dar vários cenários. Mas eu acho que eu sempre, quando sento do outro lado para ver um webinário, eu falo assim, mas o que essa pessoa com tanta experiência se coloca para falar que vai realmente mudar a minha vida de fato, o meu dia a dia? Porque o day after tá lá, cara. É o incidente acontecendo, são os usuários, é toda a rede. Cada dia que passa é um dia menos para eu estar apto à Lei Geral de Proteção de Dados. Então esse é o nosso grande objetivo, passar para vocês informações práticas de como que nós podemos contribuir. Aqui eu vou conectar numa solução,
Só um minutinho. Enquanto você conecta, Fábio, você comentou, né? Tinha comentado comigo que para você desenvolver essa plataforma, você conversou com, né? Fez um Exatamente. benchmark com CEOs, né? CIOs para entender quais eram as principais necessidades, né? Com certeza. Como é que foi Isso isso? foi bem interessante, bem colocado. Olha. Então, assim, no começo eu até relatei, nós falamos com 65 CIOs. Então, realmente, pessoas que hoje estão lá em sua mesa como prioridade exatamente mitigações de risco. Então, isso lá atrás, eles já tinham essas preocupações. Só que muitas vezes nós de tecnologia, pela correria, pelo dia a dia, a gente acaba não percebendo que a nossa linguagem ainda está muito no tecnês, né? Então, a gente não está tratando efetivamente a estratégia, alinhando os objetivos de TI, as estratégias de negócio. Então, acaba ficando uma lacuna entre o que o executivo está esperando e aquilo que efetivamente nós estamos conseguindo. Não é por falta de vontade, não é nada disso. Você conversa com as áreas de tecnologia no mercado, fala assim, putz, ainda bem que nós te conhecemos, porque, putz, isso vai resolver minha vida. Mas é realmente porque eles precisam de ajuda. Muitas vezes, quando nós estamos no meio do caos, a gente não consegue sair do furacão e falar assim, putz, o que eu consigo fazer de diferente? Exatamente. Então, conversar com o mercado, o que você comentou lá também na pesquisa, muitas vezes empresas do mesmo setor não querem conversar para achar que tem a competição. Eu criei uma inovação aqui, outro não compartilha. Eu acho que esse modelo colaborativo, compartilhar as informações, eu acho que é o que vai diferenciar as empresas no mercado. Né? E tem uma dificuldade também muito grande. Você, como gestor de TI, depende muito para quem você responde, né? Então, a sua atuação, ela tem que ser diferente conforme a pessoa que você responde. Por exemplo, se você responde para um CEO, é uma coisa, porque ele olha muito para estratégia, crescimento. Agora, se você responde para um CFO, o cara já é financeiro, ele não entende muito a linguagem de TI. Ele quer saber o retorno de investimento naquilo que ele colocou dinheiro. E agora, quando você está na área médica, é pior, porque você vai responder para um médico. Sem é um dúvida. médico que não tem formação executiva, ele tem até uma formação executiva sim, mas é uma pessoa que veio de mercado, às vezes ele se formou no hospital ou na instituição, então ele não tem uma visão de alguém que é formado como executivo, né? Então a sua linguagem para mostrar mitigação de risco, mostrar o desempenho de TI tem que ser um pouco diferente a abordagem, sem né, dúvida. Fábio? Pensando nisso, nós criamos uma plataforma para apoiá-los nessa demonstração e geração de valor. Então, só para explicar um pouquinho daquilo que nós temos feito no mercado, e fiquem à vontade em dar aí sugestões, contribuições, nós temos uma plataforma que tem 6 módulos interligados estrategicamente, correlacionando dados. Então, nós temos ali o número 6, que para mim eu gosto de falar primeiramente com ele, Alan, porque assim, ele é um módulo estratégico, é um módulo que vem na veia para ajudar as equipes de tecnologia como gerar valor através de TI. Então ali vocês vão ter um BI que está analisando tudo o que está acontecendo em todas essas outras verticais. Você tem um painel tático que em tempo real está te dando insumos para você tomar decisões assertivas direcionadas à causa raiz. Você tem ali um conceito que nós chamamos de Balance Scorecard. Aqui começa um grande diferencial, porque às vezes nós, na correria, não conseguimos falar o que? A linguagem do negócio. Então, o Balance Scorecard, então, se nós pegarmos o COBIT trata muito desse alinhamento estratégico, dessa conversa de tecnologia com a área de negócio. Vocês conseguem criar na plataforma e vocês conseguem conversar efetivamente com os executivos. Na parte de gestão de contratos e fornecedores, que é um dos tópicos, né, que nós colocamos lá no início, mas como que fica agora essa relação com a Lei Geral de Proteção de Dados? É extremamente importante essa funcionalidade, Alan, por quê? Aqui nós não simplesmente auditamos prazo, custo, mas nós conseguimos rastrear tudo aquilo que um terceiro, ou até mesmo uma equipe de tecnologia está fazendo no ambiente tecnológico. Então, às vezes, você tem um terceiro que está fazendo uma manutenção num banco de dados. Então, as empresas no mercado não sabem o que está acontecendo, quanto tempo ficou e o que efetivamente fez, além de não ter a base de conhecimento interna. Através deste módulo, vocês têm a rastreabilidade de tudo o que está acontecendo. Aqui nós temos a gestão de disponibilidade, nós monitoramos todo o ambiente crítico e tecnológico da empresa, gerando capacity plan como plano de capacidade, evolução de tecnologia, ajudando os executivos na tomada de decisão em um formato mais ágil e prático, né? Isso tudo eu vou demonstrar para vocês de uma forma bem rápida, até para que vocês tenham ideias assim no dia a dia de como fazer, se precisar do nosso apoio também,
fica aí à disposição os nossos contatos para trocarmos experiências, tá? No gestão de demanda, nós conseguimos estruturar toda essa gestão de incidente, problema, gestão de mudança, inventário. Então, tudo que gera de alerta em uma disponibilidade automaticamente gera aqui uma sinalização em incidente. Um item de contrato pode gerar também. Nós temos um módulo de gestão de risco e compliance que te ajuda a estar compliance às principais normas de mercado, te ajudando inclusive numa matriz de risco, o que priorizar e o que agir para que você seja diferenciado no mercado, mostrando para os executivos que você está realmente atento às situações. E o próximo módulo de gestão de projetos ágeis. Então, um incidente categorizado aqui, ele pode gerar um alerta de um risco numa demanda, pode ser categorizado como uma matriz de risco e gerar um projeto. Então, você tem a transição e desde o início de um ofensor, você tem tudo mapeado dentro de uma única plataforma, tá? E como que a gente faz isso, pessoal? Primeiro módulo aqui, só para vocês terem alguns insights, se surgirem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Você tem um painel aqui de um dashboard, então você sabe tudo o que está acontecendo com seus contratos de tecnologia, desde o seu registro BR até o seu banco de dados, ERP, CRM, qualquer contrato que pode ser monitorado através da plataforma. Vocês conseguem entender o seu as easy to be em termos de riscos e compliance frente às principais normas, conseguindo mitigar e direcionar os principais riscos. Vocês conseguem ter aqui a visão na gestão de projetos, por exemplo, o status de todos os projetos, não somente tecnologia, o legal que vocês, como área de tecnologia, podem trazer para dentro da plataforma a gestão de todas as áreas da empresa. Gestão aqui de todos os incidentes com alertas em tempo real e da sua infraestrutura aqui. Então você consegue organizar, gerenciar em um único local. No painel tático você tem todas as verticais, ele te dá informação em tempo real para tomada de decisão. Então você está em uma única tela, se você tem várias unidades, tem vários departamentos, vocês conseguem organizar em uma única tela e você já vai direto no seu ofensor. Por exemplo, numa gestão de Service Desk, um incidente que está acontecendo. Mas até para ir direto a um ponto de como que nós gerenciamos, por exemplo, um terceiro, que é um dos itens que nós comentamos aí no início, aqui vocês têm as informações dos seus contratos, por exemplo, aqui um RP, qual que é o consumo, qual que é a tendência, quais são as horas já consumidas no seu contrato, e nós temos aqui a auditoria. Como que nós fazemos isso? Nós temos um módulo de assessment, então nós conseguimos através da plataforma fazer toda a conexão e gerenciar tudo o que está acontecendo. Então, a partir do momento que o meu terceiro, ou até mesmo a equipe interna faz uma conexão, tudo isso daqui está sendo filmado. Então a gente até brinca, né? Sorria porque você está sendo filmado, porque é verdade, porque a partir de agora tudo que fizer será auditado e rastreado. E a partir do momento que nós saímos, o legal é o seguinte, Alan, o responsável aqui pela tecnologia, pelo contrato, ele é avisado, olha, teve um acesso, por exemplo, um DBA fez uma conexão, ele vai receber um workflow para a aprovação. Ele pode vir aqui na solução em auditoria e auditar o que efetivamente foi feito, tá? Então, em tempo real, ele já gera o vídeo e a evidência daquilo que foi feito. Isso é sensacional, por quê? Mitiga o risco da empresa. Então, se eu está manuseando, por exemplo, um banco de dados, eu sei exatamente para onde que está indo a informação. Eu sei que não está, por exemplo, jogando para um FTP, algum lugar fora do perímetro da empresa, e você consegue garantir melhor para os executivos. E ele acessa pela ferramenta, tipo um cadeado. Exatamente. É uma VPN que ele acessa. Você não precisa dar acesso ao terceiro e ficar gerenciando o acesso dele. Quando ele terminar o trabalho, eu vou ter que cancelar o acesso. Exatamente. Boa pergunta. O pessoal vai falar para mim, pô, Fábio, eu fico doido gerenciando senhas, é uma confusão e tudo mais. Se vocês perceberam, eu não coloquei senha para conectar. Por quê? Nós temos uma feature que chama cadeado digital. Através do cadeado digital, vocês passam acesso à plataforma e através da plataforma ela gerencia tudo isso para você. Então diminui aquele estresse de gerenciar acessos, permissões e tudo mais. Vocês gerenciam a plataforma, tá? Então isso você tem em tempo real. E mais uma pergunta. Eu posso usar essas imagens, esses vídeos como base de conhecimento também para minha equipe? Com certeza, com certeza. Às vezes eu costumo dizer, né? Se eu estou resolvendo, por exemplo, um problema que é causa raiz e eu não consigo depois gerar aprendizado, com certeza depois eu vou ter de novo o mesmo problema. Com a plataforma, além de você ter um processo para resolver causa raiz, você consegue o que? Depois auditar e ter esse como um workshop para a equipe interna para você discutir, olha que legal, olha o que foi feito e tudo mais. Bem colocado. Nessa parte a gente consegue monitorar
todo o ambiente tecnológico, gerando informação em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, às vezes a gente costuma dizer, mas talvez o executivo não quer saber de monitoramento, mas ele entende, se um item está vermelho, amarelo ou verde, ele sabe, pô, cara, olha só, isso aqui está vermelho direto, então o que eu faço para eu não ter risco para o meu negócio? E o legal, se um servidor, um processo foi categorizado como risco, sei lá, através de um BIA, um Business Impact Analysis, através de uma análise criteriosa, a partir do momento que ele gerou aqui a informação de um percentual, automaticamente isso vira um incidente e você consegue tratá-lo de uma forma mais efetiva. E tudo que está sendo monitorado, nós temos na plataforma uma funcionalidade que o Fabrício Silva, aí, que é o nosso CTO, quebra a cabeça, cara, que é o Capacity Plan. O Capacity Plan, ele te projeta a operação depois de um tempo. Só que legal, você está lá desenhando, puta, o que eu vou fazer no mês que vem, o ano que vem, você tem dentro da plataforma todo o algoritmo estratégico para projetar a sua estrutura para daqui a um período. Para eu saber se eu preciso aumentar recurso no meu servidor e tudo. Exatamente. E o legal é que nós temos os dados para embasar uma tomada de decisão. Sim. Então você tem relatórios estratégicos que te mostram por que efetivamente eu preciso tomar uma ação baseado em quê? Então você tem todos os insumos. Então eu comentei, tá vendo? Ele já gerou um alerta, por exemplo, de uma memória, a parte de chamadas. Então aqui você já gerencia os incidentes. Então gerou um alerta lá na infraestrutura, automaticamente a gente consegue vir aqui e administrar. Tem um painel executivo para tomada de decisão em tempo real de tudo que está acontecendo. Quando eu entro para, por exemplo, dar andamento a um atendimento, nós temos um chat onde nós nos relacionamos com o usuário final. Tudo isso é evidenciado e fica registrado dentro da plataforma. Você tem aqui dentro toda a base de conhecimento, você consegue colocar parte de evolução de uma requisição. Então, eu comecei a atender, mas não terminei. Então, quando eu digito qualquer coisa, eu tenho um histórico. Então, sabe quando às vezes você chega, os clientes falam, pô, Fábio, o técnico começou a atender. No dia seguinte, ele esqueceu. Outro começou, ele começou lá do início. Fez a pergunta tudo de novo. Na plataforma, não, você registra tudo que foi feito. Então, você tem ali, a gente falou muito do segmento de saúde, né? Como se fosse um prontuário de atendimento. Então, aqui você consegue saber tudo, inclusive todos os remédios que esse paciente já tomou. Então você pega lá, eu tenho um servidor X, putz, conta dele, veio aqui e tomou uma AS, cara. Agora ele vem aqui e vai ter que tomar uma bezetacil, então você já sabe, porque a plataforma já entende que ele tomou 3 vezes o AS e agora ele precisa tomar uma bezetacil. Para tomar uma bezetacil, o que a gente tem que fazer? Tratar a causa raiz, né? Porque senão você vai ficar toda vez tomando remédios e não resolvendo efetivamente a situação. Tá vendo? Ele já coloca aqui o evoluir. E quando eu vou, por exemplo, analisá-lo na minha gestão de incidente, por exemplo, você já tem todos os parâmetros aqui de evolução, SLAs, então você tem toda a tratativa causa raiz de tudo que está acontecendo. Então, uma ferramenta que tem Service Desk interligado com monitoria, né? Com ferramentas de monitoramento. Com a gestão de contrato, você monitora, você tem toda a parte de incidente. E tudo automático, ele vai disparando os incidentes automaticamente. Tudo automatizado. E quando eu vou tratar um problema, tá vendo? Eu tenho um processo para resolução de problema. Então, você ajuda a equipe de tecnologia a organizar os processos de resolução causa raiz, entendeu? Esse é um grande diferencial. Um item bem bacana aqui, aí tem a gestão de, todo um overview, né? Tem gestão de mudança automatizada, etc. Mas um item bem interessante, cara, que realmente aí o Fabrício, ele atua fortemente, até por esse olhar bem criterioso em segurança. Aqui no nosso inventário, nós conseguimos analisar não somente toda a configuração de equipamento, hardware, software, ser avisado, etc., mas um item bem relevante. Como que nós estamos perante as vulnerabilidades de mercado? Então, você consegue, você citou até lá a ISO 27000, o NIST, então a nossa plataforma, ela conecta esses órgãos e ela consegue trazer, olha, essa máquina, olha, está vulnerável assim, assim, assado, você precisa tomar uma ação. E o melhor, ela abre um incidente automático para que você trabalhe e atue causa raiz, tá? Então isso aqui é bem interessante, ajuda a mitigar risco, a organizar o processo. E tudo baseado no NIST aí, né? Exatamente, exatamente. Aqui você gerencia estoque de tecnologia, às vezes é um caos, né? Mas eu emprestei um notebook, o que eu faço? E agora, dentro da plataforma, vocês conseguem organizar isso também. E um item bem relevante para o tema atual, né? Eu queria abordar um pouquinho, é a parte da gestão de risco e maturidade aí que vocês têm para estar compliance e tudo. Dentro da plataforma, Alan, vocês já têm aqui as principais normas e a lei. Então, o item muito falado é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas como que eu faço para criar realmente uma maturidade maior, uma evolução? Vocês conseguem dentro da plataforma, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados.
ela vai te mostrar o que? Os principais itens que a norma está tratando. Então, pessoal, vocês devem estar em vários fóruns de discussão. O que a Lei Geral de Proteção de Dados está tratando? O que vocês estão fazendo? Nós compilamos isso dividindo por áreas para que vocês consigam ter a correta do seu nível de maturidade. Então, ali em azul é o meu ESIS, como eu estou hoje, e o meu to be. Mas o que eu tenho que fazer para chegar lá? E aqui você consegue, dentro deste gráfico, acompanhar a sua evolução. Então, para quem trabalha com segurança, isso ficou fantástico, tá? Então, foram aí meses de pesquisas, mergulhado, realmente pegando percepções do mercado, do que nós poderíamos fazer para facilitar a vida deles. Então, na norma, você consegue identificar o que é aplicável ao seu negócio e se você está aderente ou não. Se você estiver aderente, a norma pede para você colocar a evidência. Então, se neste item você vai relacionar a sua maturidade, porque às vezes eu tenho aderência, mas eu não tenho maturidade. Se eu não tenho maturidade, eu preciso criar um plano para atingir uma maturidade maior. Então, se nós pegarmos o COBIT ali, de 1 a 5, você cria a sua pontuação e você projeta na plataforma quanto que você quer atingir, quem vai ser o responsável, em quanto tempo, e você atrela isso automaticamente a um projeto. Então você gerencia todo o risco da empresa perante as principais normas através da plataforma. Então a evolução de um projeto te gera uma evolução de maturidade, muda o seu gráfico e atrela dentro do seu Balance Scorecard, entendeu? E aí você consegue enxergar a evolução. Por exemplo, a 27001, você consegue ver todas as áreas que ela trabalha e como que eu estou. Eu estou melhorando ou estou piorando? Então, de uma forma bem automática e dinâmica. O que acontece num incidente pode jogar esse número para baixo automaticamente? Pode, também. Por exemplo, ontem eu fiz uma auditoria interna e estava com uma pontuação X. Exatamente. Mas se automaticamente acontece um incidente no meu ambiente, a ferramenta tem essa inteligência para reduzir. Muito Exatamente. Legal. E um outro item bem interessante, ela aproveitando um gancho. Então, até brinco com o pessoal, quem que administra o registro BR? Eu falo, Fábio, é R$30 para pagar, né? Mas quantas empresas já ficaram paradas por causa de R$30? Que atira a primeira pedra. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que nós pensamos? Se eu coloco lá um contrato, e aquele contrato é de alto impacto, e aquele contrato está para vencer, ou está tendo muito acesso, ou está tendo algum tipo diferente, ele automaticamente gera um incidente, e automaticamente ele gera o quê? Uma matriz de risco. Então eu consigo, como parte da governança, tá? Se está dentro ou fora da tecnologia, não importa, é saber o quanto eu estou vulnerável, qual que é o meu percentual de riscos médio, alto e baixo, e como que eu estou mês a mês. Então, eu comecei lá em janeiro de um jeito. Mas se eu não tomar nenhuma ação, isso vai refletir para o final do ano. Não, eu evoluí. À medida que eu evoluo dentro de uma tratativa causa-raiz, automaticamente ele atualiza a gestão de risco, diminui o meu risco e me gera maior confiabilidade para o negócio, tá? Isso é bem interessante. Isso é uma matriz de risco da ISO 27000, por exemplo. Por exemplo. Se eu quiser montar na ferramenta, na plataforma, exatamente. Uma matriz de risco. Um outro item é que no processo de implantação para os nossos clientes, alguns pedem o COSO, né? Eu estou acostumado a trabalhar com COSO. Sem problema, a gente consegue dentro da plataforma. Inclusive, um cliente recente que fechou com a gente já está em processo lá de implantação para ele ter o COSO, tendo isso como funcionalidade. Então, tudo isso que eu comentei, ele associa o que é um projeto. Um projeto, vocês têm um módulo completo para gerenciar o projeto, você não precisa ir mais para o Excel, você não precisa gerenciar, por exemplo, num project, nada. É caríssimo. Exatamente, cara. Então, é bem legal. Cara. Então, você tem aqui um painel PMO, você sabe tudo que está acontecendo com seus projetos. Você consegue entender aqui, por exemplo, seu portfólio. Cara. Como que está meu portfólio de projeto? Ele já me dá todas as informações, pontua se tem riscos de provável atraso. Ele já me dá, inclusive, análise de disponibilidade de equipe. Porque, não sei com vocês, pessoal, mas assim, já vivi muito na minha vida, você também. Às vezes você coloca a pessoa, mas eu não tenho mais agenda. Mas como não, cara? Você tem 176 horas produtivas. O que você está fazendo da vida, cara? Tá fazendo? O que sua equipe produz? Sempre foi uma briga nossa, né? Na estratégia de TI, demonstrar que a equipe efetivamente está alocada. A plataforma ela consegue identificar tudo que a pessoa está atuando, seja no contrato, seja no acesso remoto, seja no atendimento, seja em projeto, para que ela tenha a dimensão exata de como que a equipe está atuando. Então você consegue gerar mais valor de todas as ações. E quando eu quero, por exemplo, identificar um projeto, entendeu? Você consegue, por exemplo, aqui, eu tenho todo o portfólio. Quando eu clico no projeto, você tem uma metodologia ágil para organizar. Então, de uma forma bem visual, prática, você consegue mostrar o que está sinal verde, puta, legal. Putz, o que tem de atenção?
O que eu preciso agir? E além disso, também nós temos o Gantt, né? Então, para quem quer também gerenciar através de um Gantt, ali como se fosse o Project, você consegue fazer dentro da plataforma, entendeu? E tudo isso, pessoal, consolida no seu cockpit que eu comentei com você. Então são vários elementos dentro da plataforma que te ajudam a elevar a maturidade e a estar mais próximo de estar aderente, tá? Nós não nos posicionamos como, nós resolvemos todos os problemas da lei de proteção de dados. Eu acho que não existe hoje uma ferramenta que faça isso, porque existe uma questão muito consultiva, entendeu? Nós participamos de várias reuniões, de vários debates, e o ponto principal é, eu preciso organizar a minha casa, aumentar a maturidade dos meus processos para estar mais seguro, e aí sim eu começar a falar assim, putz, legal, agora eu consigo ter uma análise crítica interna, tá? Então você tem lá, por exemplo, rastreabilidade de contrato, gestão de acessos, vulnerabilidade, gestão de demanda, então tudo isso, a composição, e muitos clientes têm fechado muito os contratos com a gente por causa disso, essa facilidade que tem através da plataforma, entendeu? Antigamente tinha que ter um monte de planilha para juntar a informação de uma ferramenta A, de uma ferramenta B. A gente juntava ali um monte de informação para apresentar para a empresa e ficava um monte de número e gráfico, né? São 50 mil chamados, tá? Mas do quê? O que melhorou a vida, né, da empresa? O que isso gerou de resultado efetivo para o negócio, né? Eu acho que é muito legal, gostei demais. E às vezes que a gente parava, eu preciso mostrar valor de TI. O que nós fazíamos antes no passado? Puta, pegava o PPT, uma semana. Cara, dá um print no Nagios, dá um print naquele, quando você vê, você tá 2 dias montando PPT. Você vira gestor de PPT. Com a plataforma, não. Você tem o quê? A geração automática de um book executivo. Então, o responsável por tecnologia, ou até mesmo de segurança, ele consegue ter uma linguagem mais facilitada de negócio, prestando contas e mostrando para a empresa, olha, legal, TI fala a linguagem de negócio e eu estou preocupado com você. Então, é bem legal esses debates que nós temos tido aí no mercado. Isso aí, Fábio. Tem mais alguma coisa que você queira mostrar? Então a gente fechou aqui os assuntos, né? Falamos sobre como gerenciar ali os nossos fornecedores. Exatamente. Depois a gente falou aí sobre vulnerabilidades de forma contínua, né? Não é só verificar vulnerabilidades uma vez e parar, né? Ali a ferramenta tem todos os recursos, eu achei muito legal que ele já está baseado no NIST ali para você procurar as principais vulnerabilidades. A parte também de inventário, né? Você precisa ter um inventário de hardware, um inventário de software. Aí depois a gente vai falar de criptografia, depois a gente pode falar de Active Directory para controle de acesso, para controle também de recursos, porque as informações, infelizmente, estão aí trafegando, né? Informação confidencial é uma informação sensível, né? De pessoal, ela está trafegando nos computadores e nos celulares das pessoas. Eu acho muito importante ter esses recursos e eu queria saber aí se alguém de vocês tem alguma pergunta. E agradecer aí o Perso é um cliente nosso, tá acompanhando, tá de longe lá de Mogi Guaçu. Tô indo para lá essa semana. Aguarde aí, Persão. Daqui a pouco estamos juntos aí. Legal. Tem uma pergunta aqui, ó, do Anderson Pereira. Existe algum recurso no Windows Server que ajude nos controles da LGPD? Sim. Hoje, se você tem o seu Windows Server 2008 mesmo, não precisa nem ser o R2, que já está descontinuado, mas se você tiver desse modelo para cá, você tem 2 recursos que são muito, mas muito ignorados pela maioria dos administradores de redes, né? Os administradores de redes, a grande maioria deles não habilitam um serviço chamado FSRM, que é o File Server Resource Management. É um gerenciador de recursos do seu servidor de arquivos. Mas isso daí não vai encontrar dado confidencial. Não, mas principalmente ele faz uma limpeza, porque esse é um recurso, é uma ferramenta que você já tem no seu ambiente de TI, que você pode eliminar arquivos duplicados, planilhas às vezes confidenciais que estão em vários lugares da tua rede. Você faz essa auditoria. Essa é a primeira parte que eu diria para você já começar segunda-feira, às 8 horas da manhã. Uma outra, né, que a maioria das pessoas só usam, né, é o AD. Você habilita lá o Active Directory DS, mas você não ativa os outros recursos dele, que o Active Directory tem o RMS. Você pode usar o RMS, que ele vai fazer todo o gerenciamento de acesso, todo o gerenciamento de direitos dentro do Active Directory. Então você controla quem acessa o que, é quase como se fosse um DLP, né? O Data Loss Prevention, que a maioria das empresas também não usam.
Mas não é só usar essa ferramenta, você precisa ter uma boa classificação Sem de dúvida. informação. Se você não classificar a informação, ensinar para o ADRMS aquilo que ele tem que bloquear, ele não vai conseguir te ajudar. Então, se alguém tentar mandar via o Outlook um documento confidencial, ele te avisa por e-mail, quarentena essa informação e etc. Se quiser mais detalhes, eu passo depois. E como o nosso tempo já está muito corrido, nós já passamos mais de uma Sim. hora aqui na apresentação, eu ia entregar agora no final alguns templates de gerenciamento de risco e gerenciamento de projetos. O que eu vou pedir para vocês, como o nosso tempo já correu e a gente vai precisar desligar, Sim. que estamos no horário aí comercial de todo mundo, né? Vocês me procurem no LinkedIn, que aí eu já passo para vocês direto as informações. E um item bem importante, pessoal, só aproveitando, nós deixamos até aqui esse QR Code, até para apoiá-los a identificar qual que é o nível atual de maturidade. No nosso site e aqui pelo QR Code vocês conseguem fazer uma análise gratuita. Então nós subimos para o nosso portal até uma forma de apoiá-los nesse momento aí que o mercado tem passado. Vocês conseguem analisar sua maturidade e saber aí quais são os principais E de pontos graça, né? de graça, E cara. tem um monte de gente E de cobrando graça. por isso, tá, pessoal? Então aproveitem, peguem esse QR Code, é uma boa análise de maturidade da tua empresa e também vai fazer um benchmark entre empresas do seu setor e de setores Exatamente. diferentes. Você consegue saber o resultado de outras empresas, claro que confidencial, guardando os nomes das empresas, mas você consegue saber. É isso aí, gente. Eu queria agradecer, Fábio, mais uma Obrigado, vez. meu. Obrigado pelo seu Obrigado, tempo. meu. Agradeço Tamo junto aí. demais. Eu queria também agradecer Obrigado, vocês que pessoal. assistiram e deixar o meu abraço aqui a todos e a gente vai se falando pelas outras plataformas e redes sociais, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, Um grande um forte abraço. abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.